Em 1818, uma a cada 6 mulheres que dava à luz morria por causa de algo chamado febre puerperal. Esse nome descreve a fase em que a enfermidade ocorria. Ela era observada no puerpério, o período logo após o parto. A doença era conhecida desde a antiguidade, mas aumentou drasticamente a partir do século XVII. Coincidentemente, essa foi a época em que os médicos começaram a se dedicar aos cuidados do parto. Antes disso, o nascimento das crianças era acompanhado apenas por parteiras. Estaria o envolvimento dos médicos conectado com o crescimento de tal fatalidade? Naquela época, a rotina diária de um médico começava na sala de dissecação, onde ele realizava autópsias. Dali, ele fazia suas visitas médicas e muitas vezes examinava mulheres grávidas. Mas ninguém pensava sequer em lavar as mãos. Pelo menos não até que o médico húngaro, Ignaz, associou a falta de lavagem das mãos com o crescimento de fatalidades por causa da febre puerperal. O doutor húngaro incorporou em sua prática a estrita lavagem de mãos. Posteriormente, ele começou a utilizar uma solução à base de cloro. Após 11 anos de tal prática, ele havia participado em 8.537 partos, onde 184 mães vieram a falecer, uma em cada 50 partos. Ele passou a sua vida dando palestras e debatendo sobre a importância da purificação. Certa vez, ele disse: febre puerperal é causada por material em decomposição transportado para um ferimento. Eu já mostrei como ela pode ser prevenida, mas enquanto nós ficamos discutindo, mulheres estão morrendo. Eu não estou pedindo algo sobrenatural, só que lavem as mãos. Pelo amor de Deus, lavem as suas mãos. Infelizmente, quase ninguém acreditou nele. Enquanto os procedimentos antissépticos não foram implementados, milhares de mulheres morreram pela simples falta de uma limpeza apropriada. O lavar das mãos poderia ter salvo uma vida que não precisava morrer. E a realidade é que ainda hoje a falta da purificação tem condenado muitos à morte. E eu não estou me referindo à possível falta de higienização pelos agentes de saúde. Eu estou falando de pessoas que vivem a sua vida sem uma perspectiva, carregando o peso da culpa, sem saberem o que irá acontecer com elas no dia de amanhã, simplesmente porque não passaram pela purificação dos pecados, proporcionada pelo sangue de Cristo, que nos garante a vida eterna. O apóstolo João, que conhecia tão bem o poder do sacrifício de Jesus, escreveu: se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia usa palavras como contaminação, imundície e impureza para descrever o pecado. Ao Adão e Eva pecarem, eles perderam a sua inocência, a sua pureza, pois foram contaminados pelo pecado. Como seres pecadores, eles não poderiam mais usufruir da presença de um Deus puro e justo. E mais do que isso, teriam que arcar com as terríveis consequências do pecado. Porém, Deus, em seu infinito amor por seus filhos, não os deixaria abandonados no lamaçal do pecado. Ali mesmo, no jardim do Éden, ele começou a apresentar a maneira pela qual eles poderiam ser purificados, através do sangue. A princípio, a confissão e a transferência do pecado de um indivíduo para um animal inocente e o derramamento do sangue desse animal
iria remediar o problema do pecado até que ele fosse resolvido uma vez por todas. O sacrifício dos primeiros cordeiros, ainda ali mesmo no jardim do Éden, impressionou a mente de Adão e Eva com a grande verdade encontrada em Hebreus 9:22. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Os sacrifícios dos inocentes animais eram uma provisão temporária que apontava para o sacrifício de um inocente, que através do seu sangue traria a plenitude da purificação do pecado. O profeta João Batista, através do Espírito Santo, foi capaz de identificar aquele com que o seu sangue iria purificar a humanidade uma vez por todas, e colocar, assim, um fim no derramamento de sangue de animais. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. A cruz de Cristo mostrou quão longe foi a humanidade no lamaçal do pecado e quão longe Deus foi para os purificar e salvar. Após o derramamento do sangue de Cristo, nenhum animal precisou ser mais sacrificado. Na cruz, Jesus completou a obra uma vez por todas. O autor do livro de Hebreus coloca da seguinte maneira a plenitude e totalidade do sacrifício de Jesus. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Hebreus 1:3 e 9:12. Cristo Jesus, através do derramamento de seu sangue, proporcionou a única maneira na qual podemos ser limpos do pecado. Somente por seu sacrifício podemos encontrar o perdão que tanto buscamos. É através da cruz de Cristo que alcançamos a paz tão almejada. Exclusivamente através do seu sangue é que podemos ser purificados e sonhar com a vida eterna. Apenas 38 minutos daquele final de tarde de sábado, do dia 22 de maio de 2011, foram capazes de impactar muitas vidas para sempre. Os fortes ventos de quase 320 km por hora de um tornado afligiram de forma destrutiva a cidade de Joplin, Missouri. Bethany, de 25 anos de idade, encontrava-se em casa juntamente com o seu esposo, Don, naquela tarde de sábado. Eles haviam se apaixonado quando ainda adolescentes e já estavam casados há 6 anos. Como qualquer novo casal, eles se esforçavam para tentar construir uma vida juntos. Faziam planos para o seu primeiro filho. Grandes eram os desafios, mas nenhum era maior do que aquele que enfrentariam naquele dia. Quando os fortes ventos começaram a assolar a sua casa, Bethany correu para o banheiro e tentou se proteger dentro da banheira. Porém, a intensidade dos ventos começou literalmente a desmontar, a destruir aquela residência. Dom, vendo que a vida da sua esposa estava em risco, correu em direção ao banheiro e se jogou por cima da banheira, cobrindo com o seu corpo a sua amada esposa. Enquanto a casa desabava, Bethany, com os olhos fechados e abraçada a um travesseiro, começou a sentir o sangue de seu esposo a escorrer. Quando os ventos começaram a diminuir, ela olhou para cima e viu seu esposo com uma coloração azul. Ela tentou socorrê-lo, porém era tarde demais. Ele havia entregado a sua vida por amor a ela. Em uma entrevista, em prantos, ela disse: ele tinha tanto amor com seu coração. Ele fez tudo o que podia para me proteger. Ele me cobriu com o seu corpo e por isso eu estou aqui. Ele é meu herói, meu verdadeiro herói. You know, he's my hero. He's the reason you're here with us. Sabe, alguém também é o seu herói. Jesus Cristo tomou sobre si as consequências dos seus pecados e dos meus, para que através do seu sangue
pudéssemos ter a esperança. O seu sacrifício nos dá vida. Por que não entregar a sua vida a Ele em resposta a tão grande amor? Oremos. Deus eterno, o sacrifício de Cristo não foi em vão. Nós aceitamos o seu sangue purificador em nossa vida. Nos limpe, nos transforme, nos santifique. Queremos dar a nossa vida àquele que entregou a sua vida por nós. Aceite a nossa entrega. E é em nome de Cristo que oramos. Amém. Lembre-se, na cruz há palavras de esperança. Agarre-se nessas palavras e viva com esperança.